Olá, meus queridos, como tem passado? Eu sou o Malak Craven Albrecht e hoje começamos mais um vídeo aqui no canal, nosso canal, né, Terror Angels Blood. Pouco tempo aí sem fazer uma postagem, mas infelizmente tivemos alguns contratempos aí de trabalho, faculdade, né, mas hoje a gente retorna e falando sobre um artigo muito interessante, escrito pelo meu querido Dylan Pegoretti, lá no site redvamp.com. Vocês podem acessar falando sobre alguns clãs do jogo, né, de RPG Vampiro a Máscara. E hoje vamos falar sobre 3 clãs muito interessantes. Então, a gente vai começar com o primeiro, que é o Ravenous, mas antes não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar nas suas redes sociais este vídeo e assista também os anteriores. Vamos lá. Bom, o Ravenous. Todo Ravenous ele é viciado em algum tipo de crime, né? As suas bestas interiores clamam, né, no seu subconsciente por um delito específico, né? Pode ser o roubo, o estelionato, furto, estupro, qualquer delito, né? Maior ou menor que seja a reprovação, né? Por ser pode vir a ser um vício, né, de um vampiro deste clã. As suas disciplinas, né, são o animalismo, a fortitude e o quimerismo, que aí já é uma específica do próprio clã dos Ravenous. Bom, o animalismo é utilizado, né, pelos Ravenous para manter, né, um contato com a fauna do ambiente ou simplesmente colher informações, né, sobre trajetos. Aquela coisa, né, de um passarinho me contou. Então, literalmente, isso pode chegar a acontecer com eles, né? Eles podem vir a utilizar dessa sua disciplina para poder colher informações sobre diversas coisas através do contato com os animais. De dia, né, animais podem viajar para seus refúgios ou mesmo avisá-los, né, de perigos noturnos ou ainda distantes. Bom, a fortitude, né, é a última cartada de um Ravenous, né? Quando a sua enganação já falhou, é melhor, né, que o trambiqueiro aguente uma boa surra ou tortura, né, para que possa continuar fazendo suas vítimas por mais noites. Quimerismo, né, como eu havia dito, é uma disciplina exclusiva de um Ravenous, tá? do clã dos Ravenous. E existem lendas de que esse poder advém do contato dos Ravenous com as fadas. Sua origem é tão nebulosa, né, quanto seus efeitos. Este poder ele permite ao vampiro criar algumas ilusões, e quanto mais ele avança nessa disciplina, mais elaboradas as suas ilusões se tornam, a ponto de até permanecerem mesmo longe do vampiro, ou pior, né, se tornando reais para a própria vítima. Por exemplo, quem sofre, né, com a cruel realidade, que é o nível 5 da disciplina do quimerismo, não morre efetivamente, mas acha que morreu, e por conta disso pode desmaiar ou entrar em torpor, né, depende da sua natureza, obviamente. Bom, o clã ele está desorganizado, né, e escasso nas noites atuais. Ocorre que lá em 1999, né, um ano de muitos impactos no mundo das trevas, houve um evento cataclísmico para o clã. Neste período, os Ravenous estavam abraçando muito mais que o normal, o que acabou por gerar inúmeros sangues fracos, né, vampiros mais humanos que o normal, né, e muito fracos. São vistos como um anúncio do apocalipse, né, da Guerra. E na primeira semana de junho de 1999, vários sensitivos começaram a ter sonho com sonhar, né, com um mal grande e palpável, né, que se ergueria, né, durante este período. Em meio a essa onda de visões e presságios, Zapatazura, né, ou Ravana, despertou.
Esta era nada mais que a antediluviana Ravenous. Em meio ao deserto próximo à Índia, né, região de origem do clã, começava a vagar uma das mais perigosas criaturas das trevas. Os vampiros do Oriente notaram diversos aparecimentos bizarros, né, de dragões e outras criaturas mitológicas pelo mundo, e 3 dos seus vampiros antigos, né, cerca de 1000 anos mais ou menos, decidiram seguir para o deserto, né, de Bangladesh em busca, né, da Ravana para pará-la, mas mesmo se utilizando, né, do todo o seu poder, não foram capazes de destruí-la, e o embate acabou por chamar a atenção da Tecnocracia, que é uma organização dos magos, que por sua vez executou o protocolo Ragnarok e efetuou um ataque com a bomba de nêutrons na região. Inútil. Um segundo ataque também foi realizado e foi igualmente ineficaz. Percebendo que a situação era muito séria, os tecnocratas embutiram uma quantidade absurda de magia na terceira bomba, e quando esta detonou, destruiu todos os seres sobrenaturais no raio da explosão, incluindo os Matusalém asiáticos. Porém, Ravana não foi destruída pela bomba. Muito debilitada, né, mas ainda viva, ela poderia enfim revidar, mas já era dia e o sol acabou por destruí-la. Durante toda a batalha dos Ravenous pelo mundo, todos tiveram pesadelos, né, com a luta e se sentiram atraídos pelo local, mas a imensa maioria não foi até a batalha, e no fim, Ravana os amaldiçoou. Eles entram em um estado de frenesi pelo resto da semana e começaram a caçar uns aos outros, até a destruição quase completa do clã. Entre incidentes com Ravenous em frenesi, bombas de nêutrons e outros poderes sobrenaturais, quase 200.000 seres morreram entre mortais e sobrenaturais. Como que o mundo não descobriu, né, a existência dos vampiros depois disso? Bom, a Tecnocracia mascarou todos os traços do incidente e fez parecer que foi, né, apenas uma grande tempestade. Vamos aos Giovanni, né? Na Idade Média, os vampiros que lidavam com os espíritos não eram os Giovanni, mas sim um clã, né, de nome mais genérico chamado Capadócio. Um clã de eruditos, fascinados pela vida após a morte e que, entre muitas coisas, coletavam qualquer conhecimento místico acerca da morte ou a vida além dela. No século XI, é chegado ao conhecimento do próprio Capadócio, o antediluviano do clã, que uma certa família de mercadores venezianos detinha um conhecimento sobre nigromancia. Muito interessante, eles eram praticantes ávidos, né, e tinham uma aparição, né, assombrosamente poderosa com sua padroeira. Não preciso dizer, né, que Capadócio ficou com olhos brilhando, né, para trazer o influente patriarca dessa tal família, né, Giovanni, para os seus. Augustus era o seu nome, né, o famigerado patriarca que enchia os olhos de Capadócio. Só que o antediluviano não sabia que Augustus não era um mortal ignorante sobre o mundo cainita. É verdade que as promessas de vida, juventude e saúde eternas o cativavam, mas ele tratou de saber do ônus, né, que tais bônus lhe trariam. Chegou até a conversar com alguns ventru, historiadores germânicos, justamente para lhes dar o que Capadócio queria, né, uma cria com o poder de um Matusalém e o conhecimento mágico de sua família. Augusto sentou-se, né, com os anciões Giovanni, que nessa época só eram pessoas maduras e não vampiros, né, com centenas de anos, e ficou acordado então que aceitariam, né, essa oferta do vampiro. Eles sabiam que não poderiam gerar mais crianças humanas e que dali em diante dependeriam de sangue para viver. Então tudo foi estudado e devidamente calculado, sendo Augusto, né, a ser abraçado e consequentemente alguns dos seus membros. Mas boa parte, né, dessa organização ainda ficaria, né, permaneceria como humana para dar continuidade à linhagem e servir de apoio.
Acordo feito, e com a bênção, né, do Spater, tudo seria iniciado. Bom, foi num templo, né, da montanha Ercíes que o destino, né, dos Giovanni foi selado junto a Capadócio. Constância e Jafé não concordaram, né, com a decisão do seu senhor em abraçar o proeminente Augustus. E, meio, né, ao rito de criação, desviaram parte do sangue do Capadócio, que estava em uma taça que fora derramada para gerar Augustus, e realizaram, né, um ritual que manteria um certo controle sobre o Capadócio e Augustus. Há quem diga que esse ritual na realidade foi o que gerou a maldição de Giovanni, né, da dor excruciante no beijo. Diferente dos outros vampiros, né, quando um Giovanni se alimenta, a vítima sente uma dor brutal, né, e que seria semelhante à dor que Constância, Jafé e outros capadócios sentiram quando o seu ancião foi contra eles e abraçou Augustus. Séculos se passaram, né, desde o abraço, e a família expandiu todos os seus rendimentos com umas cruzadas, ao mesmo tempo que ampliou a sua influência sobre a Igreja Católica, ainda que não pudessem ser tão profunda, né, como a dos Ventru e La Sombra. Mas conseguiram aí manter uma parte mortal da igreja simpática à família que se demonstrava tão devota. Bom, foi em 1444 que o grande golpe foi dado. Augustus diablerizou Capadócio e dividiu o clã em dois. Um lado, a família e os membros, né, que apoiaram o levante, e do outro estavam os capadócios fiéis ao antediluviano, que ficaram atônitos demais para reagir ou mesmo, né, perceber que a traição vinha sorrateira. A Camarilla na época ainda engatinhava, né, e por mais que não concordasse com o que houve, não poderia reprimir diretamente com toda a força o recém-nascido clã Giovanni, e que eles tinham, né, que cuidar do Sabá, que vinha nascido das revoltas anarquistas contra os anciões. Claro, eles não queriam, né, que os Giovanni engrossassem as fileiras do Sabá. E no fim, né, a Camarilla fechou os olhos para o genocídio que acabaria vindo posteriormente. Bom, dessa questão toda, centenas de Giovannis caçaram outras centenas de capadócios. Os seus refúgios foram invadidos, eles foram diablerizados ou encontraram a morte final na melhor das circunstâncias. Um acordo ficou firmado com a Camarilla. Ela não interferia em assunto interno, né, do clã, e por outro lado os Giovanni não poderiam tomar partido na jihad. Dito e feito, nasceu por meio, né, de acordos escusos e se consolidou por conta deles. Ainda existem capadócios? Provavelmente. Afinal, né, há relatos de ninhadas inteiras que fugiram para a Umbra, e tal como é possível, né, que um ou outro tenha entrado em torpor antes do genocídio ou durante, né, sendo muito difícil se detectar. Mas se eles acordarem, a família estará pronta, né, para acabar o que começou. Bom, talvez a arte seja a única coisa que realmente nos mantenha humanos, né, ou humanizados. E, para o historiador, a arte é fundamental em qualquer forma que se apresente. Os degenerados, como somos conhecidos dentro da Camarilla, são o extremo oposto dos Nosferatu. São ligados, né, à beleza em suas várias formas e cultivam com fervor, né, conseguem deslizar pela sociedade mortal sem grandes problemas. Na maioria das vezes, né, se passando até por pessoas populares ou dotados de um grande magnetismo social. O seu gosto refinado, né, com a arte se traduz na sua fraqueza, né, consiste em sempre que o historiador se deparar com qualquer coisa que seja bela,
né, seja estimulando o seu olfato, visão, paladar, audição ou mesmo o próprio tato, o vampiro cairá em um estado de transe em que ficará perdido aí nessa sensação até que algo ou alguém acabe chamando a sua atenção, ou mesmo, né, que o vampiro sofra algum dano, aí ele volta desse transe. Essa fraqueza acaba por fazer, né, com que os historiadores mais sentimentais e protagonizando muitos romances com mortais e até mesmo abraçando por amor. Bom, temos 3 disciplinas também do clã, que é a presença, rapidez e auspícios. A presença, né, como já foi comentado, né, em um outro vídeo, o magnetismo vampírico, né, o encanto sobrenatural que hipnotiza os mortais ou mesmo os faz tremer de medo, né, só com um olhar. Os historiador, né, utilizam com frequência, né, para serem o centro das atenções nos seus círculos sociais. Talvez do uso constante dessa disciplina, né, vem a fama de belos, né, que o clã possui. Bom, a rapidez é a velocidade sobrenatural, né, que os vampiros podem exercer. Para o historiador é algo muito interessante, pois, né, os permite criar uma escultura em poucos minutos, realizar um solo fantástico de guitarra ou mesmo desferir inúmeros golpes precisos em poucos instantes. Bom, a disciplina que eu mais gosto, né, especialmente de utilizar durante as lives e RPG de mesa, que é o auspícios, e é muito interessante. Ele está ligado aos sentidos do vampiro, permite que o usuário ele expanda, né, a sua percepção a níveis inimagináveis. O vampiro pode ser capaz de enxergar a aura de outros seres, sejam humanos ou não, o que por consequência lhes permite determinar se é outro vampiro, uma aparição, né, um fantasma, um mortal ou o que está sentindo, se é tristeza, raiva, amor, esperança, fé, etc. E também outros fatores mais intrínsecos, né? Em níveis mais altos, esse poder permite ler a impressão deixada em objetos pessoais, entre outras coisas mais obscuras. E não se engane achando, né, que o clã do historiador, que nós somos um bando de vampiros aí esfrecalhados. Dentre eles tem né, as mentes mais brilhantes da humanidade. Somos versáteis e capazes de acabar com inimigos de várias maneiras, né? Seja espalhando boatos destruidores, né, de reputação, ou mesmo, né, em um embate físico. De uma forma ou de outra, né, o historiador não devem ser subestimados nunca. Justamente devido a essa natureza mais erudita, né, do clã, os escolhidos para o abraço são, na maioria dos casos, artistas e pensadores. Mas nada impede que um abraço seja feito num humano por diversos outros motivos passionais, né, como mencionados anteriormente. Existe uma certa simbologia no abraço historiador. Não um misticismo, mas simbologia. Não é um procedimento padrão e estático, mas uma obra de arte, né? Um adeus à antiga vida e um despertar para uma nova, onde tudo é muito mais interessante, sedutor e especial, né, por assim dizer também. Porque dentre todos os clãs do Vampiro à Máscara, o historiador é o que mais está ligado com a sua humanidade. Bom, este foi o vídeo de hoje, meus queridos. Agradeço por terem ouvido, assistido aí este vídeo. Não se esqueçam de que todos os domingos, às 18 horas, tem o programa Terror in Angel's Blood, tá? Na web rádio acidicinfection.com, e também é transmitido pelo aplicativo TuneIn do seu celular. Então, nos vemos depois. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite. E não se esqueçam, sigam seus instintos e boa sorte.